íntimo de Deus do que os demais. Logo, você só acessa a intimidade se você primeiramente é salvo. Porque a salvação é que te dá esse sensor. A salvação te livrou do poder do pecado. É isso aí. Em que sentido? Nenhum homem sem Cristo conseguirá dizer não ao pecado. Sem dúvida. Nós somos impotentes sem Cristo, sem a salvação para o pecado. O pecado é irresistível para o homem sem Cristo. A salvação nos livrou do poder desse pecado. O elemento do arrependimento entra por aí. Exatamente nisso. É por isso que Paulo diz que o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, Esse quando texto é penso, já bom. fiz. Esse texto é bom. Vamos mexer nesse texto. Isso aí, ó. Gosto disso. Aí Vamos depois lá. ele diz, miserável homem que sou. Quem Você já livrará reparou que dessa esse texto tem um aspecto muito positivo É lindo. e ele é lido de forma negativa. Romanos 7. Romanos 7. Me escapa o versículo aqui, a parte final, tá? A conclusão do capítulo. Ele diz, o bem que eu quero, não faço. Não faço. O mal que eu não quero, eu Esse eu faço. faço. Aí o cara diz assim, poxa, mas Paulo, hein? Miserável mesmo. Né? O legalista. Mas isso é extremamente positivo e transformador. E revela essa capacidade de arrependimento, que é esse sensor de Deus. Porque se você olhar para o texto, você vai ver que Paulo vai dizer assim, o bem que eu quero. E o homem sem Cristo, ele não quer o bem. Jesus foi muito claro quando perguntado com relação aos benefícios de Deus e com relação à natureza humana, ele disse, olha, vocês sendo maus, não dão boas dádivas aos vossos filhos? Nossa natureza é essa, nós queremos o mal, nós fazemos o mal, nós vivemos na maldade, essa é a situação humana. Mas Paulo diz, não, eu quero o bem. E querer o bem já é um processo de transformação. Já é o caminho progressivo para a santidade. Eu já quero. Eu não consigo fazer tudo. Eu não atingi a condição de estatura de varão perfeito. Sim. Eu não cheguei lá, mas eu já quero. Desejo, anseio. O desejo Esse de é o fazer o bem. coração da igreja. A igreja não é o lugar de seres perfeitos. A igreja é o lugar de gente que quer, mas ainda não dá conta, mas o Espírito capacita. O Senhor ajuda. Ao mesmo tempo que quando erro, sinto por ter errado. Exato. Ou Ele está seja, sentindo. o bem eu quero, Uhum. mas às vezes não faço. Mas o mal que não quero, fico triste porque faço. Ou seja, então existe esse arrependimento imediato. É o sensor. Entendeu? Esse é o É sensor. o sensor. Versículo basicamente 19. É o sensor. Capítulo E é bom 7, dizer que 19. 19? Isso. Não há nenhum pecado que a graça de Deus não cubra, não trate, não perdoe, que Deus não esteja disposto a perdoar. Já que é para aplicar, onde você estiver, Jesus tem perdão para te E outra oferecer. coisa linda, Amém. Paulo diz, e quando peco, isso não faço eu, Sim. mas o pecado que habita em mim. Habita em mim. Aí ele mostra como se livrar do peso desse pecado, embora tenha dito, parece paradoxal, né? Quem me livrará do corpo desta morte? A Bíblia e suas ironias. Na verdade, eu sei que o Magno sabe, muito dos ouvintes também possivelmente já saibam, é uma figura de linguagem que veio dos piratas etruscos, que nada mais é do que uma severa maneira punitiva de se castigar alguém que foi sentenciado por homicídio. Corpo dessa morte. Corpo dessa morte era um indivíduo morto atrelado ao corpo do homicida que lhe tirou a vida. Então, Carregando aquele corpo. Paulo está dizendo o Apodrecia seguinte, isso. eu vou falar nas minhas palavras aqui, parafraseando o contexto. Eu sou Paulo, Uhum. eu matei Saulo, só que Saulo continua preso em mim. Então, entendeu? Então, assim, eu tento ser Paulo, mas hora ou outra eu acabo sendo atraído pelo peso corporal de Saulo, Saulo. que não desiste de me largar. Essa é uma obra que a salvação ainda não resolveu no homem. Só na incorruptibilidade. Cadê o valor da escatologia? Profundo. Foi embora, vou chegar agora nela. E aquela Não, quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado está aqui, habita em mim. Somente na glorificação. O poder do sangue de Jesus, a obra do Calvário, a redenção, nos libertou do poder do pecado. Eu posso dizer não peco, não me envolvo, não vou usar, não vou me envolver, não vou tocar. Porque agora eu tenho essa autoridade, eu tenho o sensor do arrependimento quando erro. A salvação me livrou da consequência eterna do pecado. O salário do pecado é o quê? morte. Mas o dom gratuito de Deus é... Vida eterna. Opa! Agora, a salvação ainda não resolveu isso enquanto temporal, no que diz respeito a nós aqui, enquanto estamos aqui. Ela não nos livrou ainda da presença do pecado. Ele habita em mim. E é por isso que você não conseguirá, nessa natureza, ser perfeito. Não tem como. É impossível. Todavia, a glorificação
não arrancará só o pecado de tudo, mas de você. Glória a Jesus. Amém. Então o pecado não habitará mais em você. Por quê? Porque a esperança da igreja é 1 Coríntios 15. O que é mortal se revestirá de mortalidade. O que é corruptível. E quem corrompeu? O pecado. Pecado. Se revestirá de incorruptibilidade. Aí, para fechar o jogo, para dar um checkmate, aí Paulo estabelece isso com uma linguagem poderosa. O que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E alguém vai gritar: onde está, ó morte? Qual que é o salário do pecado? A morte. Onde está o seu aguilhão, a sua força? O aguilhão da morte, o pecado, agora eu fiz uma confusãozinha, da morte, o pecado, mas basicamente o que Paulo está querendo dizer é literalmente isso. Quando Cristo vier, ou quando nós o encontrarmos, nós viveremos essa promessa absoluta. Presença do pecado jamais.